O tempo já expirou, porque nós tínhamos combinado ser entre as 4 e as 5, passam 9 minutos, o árbitro dá 11 minutos de compensação, portanto, durante 1 minuto e meio eu vou fazer o encerramento. Para dizer-vos o seguinte, ainda bem que isso aconteceu, que eu tinha aqui tanta ficha, pá. E vou ser muito breve a dizer o seguinte, aqui à minha esquerda eu tenho o Adriano Pedroso de Lima, mas é bom que se diga que este rapaz que está aqui, com este aspecto assim que vive do campo, não é? Num parolo da aldeia, foi professor associado de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e teve dezenas de trabalhos publicados em revistas científicas de todo o mundo, da física nuclear aplicada e também na estrutura dos efeitos em metais, semicondutores, plásticos, etc. Pronto. Mas sobretudo ele está aqui porque ele é o responsável cultural da ACM e falou nas conferências. Já tive o prazer de participar em algumas, nem em todas. Sei que ultimamente houve uma que foi magnífica sobre as mulheres, da Graça Carvalho, não pôde estar presente, que estava ausente, naturalmente só que estava ausente não estava presente, mas foi uma grande honra ter esta mesa constituída. Também por Vítor Costa. O Vítor Costa é um artista, é especial falar nele, é um despropósito de falar no Vítor Costa. Se alguém quiser apresentar o Vítor Costa, diz que parou é que ele quer apresentar o Vítor Costa, não é? A Natália é uma peça do museu, mas museu vivo, não é? Museu vivo. Ela despistou-se um bocadinho, mas fez bem até, não é? Porque assim deu aso a que a gente depois estabelece esta música de Rodrigo. Foi uma coisa. Olha, valeu a pena. Nem que não houvesse mais nada nesta tarde, mas sabem que o Rodrigo tem, eu vou contar-vos uma coisa, é filho da Natália. Mas ele também é filho do Zé Freira Gomes. O Zé Freira Gomes, que foi, além de tudo isso, na antiga Lume Pés de Osmos, foi pedagogo, professor, músico, compositor, maestro. Ele foi aluno dos meus filhos e professor dos meus filhos e é responsável, fica-se a saber, Natália, pelo facto da minha filha a esta hora estar a ensaiar o coro de Sines, porque ela, apesar de ser engenheira mecânica, foi fazer uma parte do conservatório. Isto porquê? Porque foi aluna do Zé Freira Gomes. Ora bem, isto eu estou dizendo, e agora já falei na Natália, falei no Vítor, falar também a Isabelinha. Isabelinha, eu tenho muito gosto, eu tenho muita coisa para editar, mas não sei se vou conseguir isso, mas se eu morrer antes, vou deixar um pecúlio para que alguém pegue naquilo e publique aquilo. Sobretudo, uma coleção grande de poemas que fiz nos Açores. Os Açores, que é a terra mais linda do mundo, a seguir a Ceira e a Coimbra. Mas que, de facto, alguns desses poemas já foram ditos várias vezes, em várias sessões culturais e vários locais, e um até está aqui publicado, não é? E eu até podia encerrar com ele, mas não quero estar a amassar-vos com isso. E dizer também o seguinte, a falar em Isabel, a Isabel das Edições Minerva não é por acaso, não é uma questão de quem é que faz mais barato, não, quem é que faz com alma. Quem é que faz edições com alma? Quem é que põe nos livros alguma coisa que os transcende? Isso é fundamental. Bom, viu-se que, tal qual como o Medina, o Ministro das Finanças, disse quando foi lá barrotado com a tinta, que havia uma pessoa que estava com ele no IUC, eu vejo que há uma pessoa que leu o currículo. Talvez haja uma razão para isso. Porquê? Porque, de facto, isto devia ter começado com aquelas primeiras instituições quando nós iniciámos o movimento associativo. Porquê que não começou com a JOC? Juventude Operária Católica, eu não era pedreiro, nem carpinteiro, nem eletricista, mas era funcionário de finanças, e na altura toda a gente que trabalhasse por conta de outrem podia ser da JOC. O nosso amigo Rui Almeida era jocista, o Vítor Ramos era jocista. Podia começar por aí. Podia começar pela JUC, podia começar pelo Centro Cultural de Ceira, está ali o Arlindo Manuel dos meus estudantes, não é? Porque podia começar por aí, mas porquê os órfãos? Pode haver algumas razões. Uma é esta, eu gostava muito de este livro sair à estampa antes de partirem todos aqueles que fizeram parte daquela geração de ouro, que foi a Associação dos Antigos Alunos dos Colegas Órfãos. A Natália não disse tudo, não podia dizer tudo. Mas o que é certo é que naquela associação fizeram-se coisas maravilhosas. Até um banco solidário se criou. Chamava-se esse banco os que agora podem ou os que agora precisam.
Para quê? Para as pessoas que necessitassem de pedir alguma coisa não terem vergonha de estar a estender a mão à caridade, mas estar a fazer um pedido de empréstimo base sem juros. Foi, de facto, uma vivência perfeitamente extraordinária. Eu tinha aqui uma série de coisas para vos dizer, mas só, e para concluir o seguinte: este livro é também uma homenagem àqueles e àquelas raparigas que, em determinada altura, quando lhes foi dada uma oportunidade para subir a escada, subiram a escada até ao topo da montanha. E está aqui a Bernadette, e vou-vos contar uma coisa. Ela e o marido, ela é professora em Lisboa e o marido é médico. E nós fizemos um campo de férias no Algarve. Sim, porque os órfãos também tinham direito a ir para o Algarve. Eu me gostei do Algarve, que ia dando lucro. A Santa Casa deu-me 70 contos, eu quase não gastei dinheiro nenhum daquele dinheiro, que era tudo à borla. Tudo à borla. Era um pedinchão de caraças, pedia tudo à borla. Mas então, eles estavam lá e nós tínhamos todos os dias tínhamos um título para o dia. Um dia de não sei o quê, e um dia das profissões. E não era o dia em que eles lá estavam, o Bernadette e o António. Mas eu alterei, porque queria que ela falasse sobre os professores e que o marido e meu cunhado falassem sobre os médicos. E nesse dia, tu não te lembras, mas foste à praia falar sobre os professores aos meus meninos todos. E o teu marido foi falar sobre os médicos. O que é certo é que o Carlos Dias foi para professor e o Fernando Luís Saramago foi para a medicina. O que significa que tinha alguma influência as vivências que os nossos meninos tinham. Depois, eu sou muito conflituoso neste livro, como vocês vão ver. Mas era um conflito, como é que eu ia dizer, benévolo. Era um conflito que tinha a ver com um determinado tipo de princípios. Eu fiz isto porque era herói? Não. Fiz isto porque tinha as costas quentes, quentíssimas. E porquê? Pouco tempo depois de estar ali, é-me oferecido um tacho, digamos assim, da América Limitada, que era superior em termos financeiros, e eu, portanto, eu podia dizer todos os disparates que se fosse despedir até me fazia um grande favor. Mas não só não me despediram, como me promoveram de diretor técnico a diretor-geral. O que significa que estas lutas todas que estão aqui emanadas neste livro são lutas que não tiveram nunca nenhum aspecto manicaísta. Não. De um lado estavam os bons e do outro lado estavam os maus. Não. Tinham um aspecto de partilha, chamemos de partilha semi-violenta. E como a minha entidade patronal sabia que aquilo não era por mal, desculpavam tudo. Até o facto de eu dizer aqui no ofício que ia fazer queixa da mesa, que era a minha entidade patronal. Pronto, para vos dizer isso, este livro, Depois, em relação àquilo que está lá para fazer, eu tenho que fazer aqui uns agradecimentos, para além dos autarcas que estão aqui. Muito obrigado aos autarcas que vieram. Alguns vieram tão longe, peço desculpa, foram mal recebidos. Isto foi uma baralhação brutal, do que aconteceu ao tio da Isaulinha, alterou-nos um bocado o esquema inicial. Peço desculpa por essa barafunda toda. Mas eu quero agradecer a todos que estão aqui, aos autarcas que vieram de longe, sobretudo, de Meda, de Severa, os presidentes dos de freguesia que estão aqui. Muito obrigado a vocês todos por terem vindo. E quero dizer-vos também o seguinte, nos agradecimentos que estão aqui, eu agradeço à Olinda Maia. A Olinda é responsável pelo facto de eu não ter queimado uma série de coisas. Na minha cave estavam 194 dossiês do apoio familiar. Se cada um tivesse 100 folhas, eram 19.400 folhas. Não era possível sublinhar, estar a dizer aquele material. O sótão estava um carregadinho de coisas, reuniões, e eu tinha um vício brutal. Nas reuniões punha tudo que se passava, e punha a cores diferentes. Diziam um a vermelho, diziam um a verde, diziam um azul, que era para saber de quem eram. E eu usava mecanismos de identificação para eu saber o que estava lá. Que hoje já posso dizer que eram crimes autênticos. Por exemplo, eu dizia E-E-G-E-B. E-E-G-E-B. Isto quer dizer, este gajo é burro. Mas eu sou que sabia que isto significava aquilo. Ou o contrário. Pronto, dando agradecimento para a Olinda, porque se não fosse ela, muito daquilo tinha sido queimado. Aliás, o forno da Boiça fartou-se de queimar coisas. Tinha de queimar, porque naquelas páginas estavam no apoio familiar, estavam grandes confidências de pessoas, de crimes,
de infidelidades. Porque nós, o Centro de Apoio Familiar, falava um bocado como um confessionário leigo. E, portanto, muito obrigado, Bruno. Depois, um agradecimento ao professor José Maria Amado Mendes, aqui presente também, que não podia estar à frente, porque dedicou viagens no Alfa Pendular a ler isto, em vez de fazer coisas mais úteis, não é? Mas pronto, muito obrigado, Zé. Tu és um bocado também o meu mestre, o meu professor, pá, porque isso é para a vida. Um agradecimento ao Vítor Costa. Muito obrigado, eu não merecia ter aqui este boneco teu, mas tenho, foi a generosidade tua, pá. Deus vai-te compensar por isso. E agora pronto, não tenho mais nada para dizer. Leiam este livro, nós vamos encontrar-nos. Eu vou publicar aquela história toda, se Deus quiser, porque há coisas lá que valem a pena. Por exemplo, as experiências da Comissão de Distinção da ex-PDGS, Legião Portuguesa LP. Eu tenho que publicar aquilo. Tenho que pedir autorização ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e tenho que pedir autorização a algumas pessoas vivas ou aos seus herdeiros. Mas aquilo tem que ser publicado. Nós temos que saber que aquilo aconteceu. É importante sabermos que aquilo aconteceu. Porque, quando não, o Essa de Queiroz continua a ser atual. Não só hoje, mas também daqui a 20 anos. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que o país seja um país crítico. Um dia destes fiz um artigo no Diário de Coimbra sobre os deputados de Coimbra. 2 deputados, meus amigos, deixaram de falar. Porque o que eu dizia lá não era para ofender ninguém, mas eu tinha que dizer que Coimbra precisa ter alguém que a defenda por causa dos adiamentos de tudo que são investimentos públicos em Coimbra. Isso é um dado, Sr. Vice-Presidente da Câmara, isso é um dado. Isso é objetivo. Isto não é contra ninguém. Isto é factual. Então, entre Viseu e Coimbra, na mais movimentada estrada, onde morre mais gente, todos os dias morre mais gente, não há dinheiro para uma autoestrada e constroem-se autoestradas onde não passam carros. Então, o Tribunal Central Administrativo de Coimbra é deslocado para Coimbra com o nome de Beiras, num local onde há a mais histórica Faculdade de Direito das Faculdades de Direito de Portugal. Então, como é que isto é possível? Esta luta que está aqui, feita por meninos e meninas, que em determinada altura eram exatamente como os meus filhos. Os meus filhos iam para a colónia de férias com eles, comiam com eles, dormiam com eles e passavam o dia com eles. Cada uma daquelas crianças. Há aí uma fotografia que está com eles na praia, um deles da direita cheio de frio, tinha estado lá há pouco tempo, mas isso no fundo é... eu não vou dizer mais nada. Quando lerem isto, têm de ler isso com muita paciência e, sobretudo, com muita clemência. Porquê? Aquilo teve que ser produzido porque os ofícios que estão ali são os originais. Eu não quis ali nada que fosse texto dito, de tudo que está ali está aprovado documentalmente. Ninguém acredita que fosse possível dizer aquilo num documentário patronal. Como ninguém acredita que eu fosse ter com a Inspeção-Geral do Trabalho para ir à minha entidade patronal, ao meu serviço, fiscalizar para nos obrigarem a organizar um quadro. Atenção, mas combinei com eles que não nos iam multar, nem iam multar nenhum, porque eu era amigo deles, atenção, era do meu curso, era gente minha amiga. Todos estes crimes, todos estes pecados estão plasmados um bocado neste livro. Isto lê-se em 5 minutos, lê-se em 5 minutos. De forma que, muito obrigado por terem vindo. Peço muito perdão pela forma anárquica como isto. Está ali o Zé Vieira, o provedor. Foi o primeiro a quem eu mostrei isto, o Zé Vieira. Bem provedor. Está ali o provedor da Santa Casa Misericórdia de Coimbra. Portanto, como veem, o provedor da Santa Casa Misericórdia de Coimbra está aqui também para dizer assim, eu reconheço o que é que foi o teu trabalho, o que é que tu fizeste. Podia ter feito outra coisa? Podia. Podia ter feito melhor? Podia. Mas tenho uma coisa que nunca me esquece. Depois de eu ter deixado um mesário, Zé, que andava sempre às escuras comigo, veio ter comigo, Sr. Doutor, volte, que a gente melhora o seu salário. E eu disse, já não posso, porque agora estou do outro lado e a água só passa uma vez debaixo da mesma ponte. Foi bom eu ter tido a oportunidade e de ainda em vida dar estes segundos. E convido-vos, muito sinceramente, quando lerem isto, meditarem um bocado no que é o vosso estatuto, nas graças que vocês têm a dar a Deus, posso não acreditar em Deus à natureza, pelo vosso estatuto, para saberem que a vida que todas as pessoas que estão dentro desta sala têm é uma vida
entre aquilo que é a conjuntura do nosso sítio, do nosso tempo e do nosso lugar, é uma vida cheia de benfeitorias, cheia de coisas boas. E porque vocês merecem isso, eu calmo para vocês terem benfeitoria de serem muito bem. Muito obrigado a todos.